Bom dia, pessoal! Hoje eu vou conversar com vocês sobre logaritmos. Eu vou apresentar a vocês logaritmos. É como se os logaritmos tivessem sido inventados para resolver equações exponenciais de bases diferentes. Nós estudamos um monte de equações exponenciais e todas elas a gente conseguiu deixar as bases iguais, isto é, as bases já vieram prontas para ficarem iguais, para a gente poder igualar os expoentes e resolver a equação exponencial. Mas, na vida e na prática, a gente vai se deparar com diversas equações exponenciais que não vão ter bases iguais. Para isso, os logaritmos foram inventados. Então, eu estou apresentando a vocês os logaritmos e eu vou começar dizendo: todo logaritmo ele vai ter um logaritmando, que é esse N vermelho. Esse B é um número ou uma letra, futuramente, que vai ser a base do logaritmo. E o X é o logaritmo. O X é o resultado do logaritmo de N na base B. O logaritmo vem escrito dessa maneira. E o que a gente vai perceber? Que o logaritmo é uma equação exponencial escrita de uma outra maneira. Então, eu vou ter que transformar os logaritmos em equações exponenciais. E isso é bem simples. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. B elevado a x igual a A. Vai ter sempre esse joguinho que eu vou mostrar para você. Então, o logaritmo de A na base B vai ser igual a x. Então, aqui significa que B elevado a x igual a A. Isso aqui é muito importante a gente perceber. Bem, agora eu vou mostrar para você alguns exemplos de logaritmos. Vou apagar aqui para você poder ver melhor e diminuir um pouco a tela. Então, aqui eu tenho. O que eu vou identificar? Que o 32 é o logaritmando e o 2 é a base. Vai estar igualado a x. Então, o que eu te ensinei na outra tela? 2 elevado a x vai ser igual a 32. Então, o logaritmo vai ter sempre esse joguinho. 2 elevado a x igual a 32. Isso virou a nossa equação exponencial, que por enquanto vão ter bases iguais. Só depois a gente vai aprender as outras. Então, nesse caso, 2 elevado a x igual a 32, o 32 a gente fatorou, que vai dar 2 à quinta. Cortamos as bases e igualamos os expoentes. Um outro exemplo de logaritmo, logaritmo de 32 na base 2. Então, o que eu vou fazer? 2 elevado a x é igual a 32. 2 elevado a x igual a 32. Eu já sei que essa equação exponencial vai ficar na base 2. Se eu fatorar o 32, como eu fiz aqui, é 2 à quinta. Então, eu poderia ter feito assim. 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2 à quinta. 2 elevado a x é igual a 2 a menos 5. X igual a menos 5. Ou, como foi feito aqui, eu posso colocar o 32 a menos 1, fatoro 32 como 2 à quinta, potência com potência eu multiplico, e aí eu vou ter o quê? X é igual a menos 5, exatamente como eu havia feito. Vamos apagar a tela para que a gente possa entender direitinho os exercícios. Quando eu terminar de explicar, eu vou abrir um tempo para tirar as dúvidas. Ok. Continuando, o que a gente vai ver aqui? Nós temos aqui uma outra equação exponencial, um log que vai virar uma equação exponencial. X elevado ao quadrado é igual a 81.
x ao quadrado igual a 81, x igual a mais 9. Se eu tivesse só essa equação no nono ano, x igual a mais ou menos 9. Mas eu não vou colocar o negativo, por quê? Porque a base do logaritmo tem sempre que ser positiva. Então, nós vamos falar muito sobre isso. Esse 32 se chama logaritmando. O logaritmando tem que ser positivo. A base também tem que ser positiva. E além disso, a base não vai poder ser 1. Mas a gente vai falar disso depois. Por enquanto, nós vamos dizer, o logaritmando obrigatoriamente tem que ser positivo e a base também. Depois a gente vai explicar por que a base também não vai poder ser 1. O x pode ter qualquer valor. Vou repetir, o logaritmando e a base devem ser positivos. Por isso que eu não coloquei aqui como resposta x igual a menos 9. Continuando, nosso passeio pelos logaritmos. Vamos fazer mais alguns exemplos para que você possa entender melhor. Estou te apresentando os logaritmos. É óbvio que nesse início você vai dizer, ué, mas se eu estou vendo as equações exponenciais que eu já conheço, escritas de uma outra maneira, para que eu preciso aprender isso? Eu estou te apresentando por enquanto. Nós vamos entender posteriormente por que estamos aprendendo os logaritmos, né? Então, aqui, o que eu vou ter? Nesse aqui é a base, aqui é o logaritmando. A gente já sabe que a base do logaritmando tem que ser positiva. Então, tá certinho. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? 2 elevado a x igual a 8. Lembra do nosso joguinho? 2 elevado a x igual a 8. Então, o que eu vou fazer? Vou fatorar o 8. Se eu fatorar o 8, vai ser 2 ao cubo, x igual a 3. Nesse segundo exemplo que nós temos aqui é o logaritmando e aqui é a base. Eu poderia escrever log de 1/9 na base 3 igual a x. Ficaria melhor para você entender. 3 elevado a x igual a 1/9. Sempre eu vou fazer isso. A base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. 3 elevado a x igual a 1/9. Então, sempre, nesse início da matéria, sempre o logaritmo é uma equação exponencial escrita de uma outra maneira. Então, todo log vai virar uma equação exponencial, por enquanto, né? 3 elevado a x igual a 1/9. Eu sei que 1/9 pode ser 9 a menos 1. E eu sei que 9 é 3 ao quadrado, x igual a menos 2. Mas a gente também poderia ter resolvido esse exercício de uma outra maneira. Eu vou escrever aqui, tá, gente? Porque não tem muito espaço para que eu escreva em outro lugar. Então, eu vou completar aqui. 3 elevado a x igual a 1 sobre 3 ao quadrado, porque eu sei que o 9 é 3 ao quadrado. 3 elevado a x igual a 3 a menos 2, x igual a menos 2. Então, aqui você está vendo que deu a mesma coisa, tá? Isso é uma outra maneira de fazer. Continuando, terceiro exemplo. 4 elevado a x é igual a 16. 4 elevado a x igual a 16. Nesse exemplo, se deixou na base 4, mas eu poderia ter feito assim. Veja, vou até pegar outra cor. 4 elevado a x é igual a 16. Poderia ter feito assim. 4 é 2 ao quadrado e 16, se eu fatorar, é 2 à quarta. 2 elevado a 2x igual a 2 à quarta. 2x igual a 4. X é igual a 4 sobre 2, que dá 2. Chegamos ao mesmo resultado. Vou continuar aqui a nossa explicação sobre logaritmos. Mais um exemplo, vou apagar. Nesse exemplo aqui,
nós temos a base 25. Vou apagar o resto aqui, gente, para não deixar bagunçada a tela, né? Porque fica bagunçado, a gente acaba não entendendo direito a matéria. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho 25 elevado a x é igual a 5. Sempre vou elevar a base elevado ao log igual a logaritmando. 25 elevado a x igual a 5. 25, se eu fatorar, é 5 ao quadrado, elevado a x igual a 5 elevado a 1. Potência com potência eu multiplico, corto as bases, igualo os expoentes. 2x igual a 1, x igual a meio. Então, aqui nós temos uma explicação inicial sobre os logaritmos. E aí, gente, nós iremos continuar a explicação. Eu vou dar uma pausa aqui, um minutinho. E agora eu vou explicar para vocês uma coisa muito importante sobre os logaritmos. Depois a gente vai ver um filminho onde vieram os logaritmos, mas em princípio nós iremos estudar alguns aspectos importantes aqui. Eu vou dar mais uns exemplos para vocês, de modo que a gente possa explicar um ponto muito importante. Aqui, gente, log de 100 na base 10. Quanto é? Eu vou igualar a x sempre, aí eu vou fazer aquele nosso joguinho. 10 elevado a x igual a 100. Vou colocar esse exemplo como A. 10 elevado a x igual a 100. 10 elevado a x igual a 10 ao quadrado. X igual a 2. Vou fazer mais um exemplo. B. Log de 1000 é igual a x. Aqui não veio nada escrito. E o que eu vou conhecer hoje? Por exemplo, quando eu tinha uma raiz quadrada, quando não tem nada escrito, aqui é 2. E eu já sei que isso daqui é igual a isso. Não vem escrito o índice, mas eu já sei que o índice é 2. Outro exemplo, por exemplo, eu tenho assim, o número 4, eu posso dizer que ele é igual a 4 elevado a 1. A potência do 4, quando ele vale 4, é 1, mas não vem escrita. Outro exemplo que eu vou te dar de números que não vêm escritos, mas eu sei que eles estão lá. Por exemplo, 3 sobre 1 é 3. Esse denominador 1 não veio escrito, mas eu sei que ele pode estar lá. Então, são alguns exemplos de números que não vêm escritos, mas a gente sabe que eles estão lá. E a gente vai completar se a gente precisar. No caso do logaritmo, é muito importante a gente perceber que quando a base não vem escrita, ela será sempre 10. Sempre. Então, aqui eu não precisaria ter escrito base 10. Se eu colocasse só log de 100, eu já saberia que a base é 10. Então, log de 1000 igual a x, eu tenho que completar que a base é 10. Então, quando a base não vem escrita, eu tenho que saber que ela é 10. Então, eu vou continuar aqui resolvendo. 10 elevado a x igual a 1000. 10 elevado a x igual a 10 à terceira. X igual a 3. Eu não estou colocando conjunto solução por enquanto, não temos enunciado, só temos exemplos. Teria resolva a equação logarítmica, aí sim teria que ter um conjunto de solução. A gente só está dando exemplos de numéricos de log, tá bom? Por exemplo, aqui, log de 0,01, quanto é? Vem assim a pergunta. Então, como é que eu vou proceder? No exercício, estaria assim, determine log de 0,01. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar a base 10 e vou sempre igualar a x. Então, o que está escrito em verde não vem no exercício. No exercício estaria assim, determine log de 0,01. Como não veio nada escrito na base, eu sei que é 10. Agora sim eu vou resolver. Então, eu vou fazer
10 elevado a x igual a 0,01. 10 elevado a x é igual a 10 a menos 2. X igual a menos 2. Vou dar mais um exemplo. Exemplo D. Aqui. Log de 27 na base 3. Ele vem escrito assim. Ele me deu a base porque a base não é 10, ele tem que dar. Então, o que eu vou fazer? Em verde, eu vou completar igual a x. Aí eu vou resolver, porque no exercício vai estar determine log de 27 na base 3. Aí eu faço o joguinho, 3 elevado a x igual a 27, 3 elevado a x igual a 3 ao cubo. X igual a 3. Vou dar mais uns exemplos aqui. Posso ter assim também. E log de raiz de 8 na base 32. O que eu vou fazer? Primeira coisa, vou igualar a x, porque o exercício estaria, quanto é log de raiz de 8 na base 32? Então, eu vou fazer o joguinho aqui, 32 elevado a x igual a raiz de 8. Vou continuar aqui. 32 eu vou fatorar no meu rascunho e eu já sei que é 2 à quinta. Ô Evelyn, se eu souber decor, eu preciso fatorar? Se você tiver certeza, não, mas sempre é bom conferir. Raiz de 8 é raiz de 2 ao cubo. E eu vou lembrar que tem um 2 invisível aqui e eu não vou esquecer. Aí vem todas as propriedades das potências. Por isso que eu fui aprender tudo e aprendi equação exponencial. Potência com potência eu multiplico e aqui eu pego a propriedade 8 e escrevo na forma de fração. Igualei as bases, 5x é igual a 3 meios. Multiplico em cruz, 10x igual a 3, x igual a 3 décimos. Então, você viu alguns exemplos de logaritmos. Vou fazer mais alguns. Vou limpar aqui e vou colocar mais alguns exemplos para que a gente possa estudar alguns logs importantes, né? Alguns exemplos. Vou colocar outros exemplos aqui. Por exemplo, log de 625 na base 1/5. Então, quanto seria log de 625 na base 1/5? O que eu faço? Igual a x. Isso não vem no exercício. Eu que tenho que saber que eu tenho que fazer isso. Aí eu continuo. Eu faço aquele joguinho que a gente aprendeu, 1/5 elevado a x é igual a 625. 1/5 elevado a x é igual a 625. Eu já sei que a base é 5, então aqui eu vou 5 a menos 1, que eu vou lembrar que o 5 vai para o numerador, que eu preciso. 625 eu vou aqui no meu rascunho, fatorar por 5. Está aqui, eu tenho aqui 5 à quarta. Potência com potência eu multiplico. 5 elevado a menos x é igual a 5 à quarta. Menos x igual a 4, x igual a menos 4. Você perceba que a base 1/5 pode, ela é uma base positiva. E a gente, então, vai enfatizar. O logaritmando tem que ser positivo e a base também. E a base ainda nunca vai poder ser 1. E a gente vai falar disso depois, mas já vamos repetir algumas vezes. Vamos fazer esse aqui. Log. Então, aqui, gente, eu tenho que lembrar que se não tem a base escrita, ela é 10. Eu tenho que escrever para relembrar. E eu vou relembrar que eu tenho que fazer igual a x. Aí eu vou fazer o seguinte, vamos resolver esse exercício. Eu vou fazer aquele nosso joguinho, 10 elevado a x
é igual a 1 sobre 10.000. 10 elevado a x é igual a 1 sobre quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4. 10 à quarta. Como eu preciso desse 10 à quarta no numerador, eu vou usar a propriedade 7 das potências, que está no nosso vídeo de propriedade das potências. Opa! Já tenho a base 10 igualzinha aqui. X igual a menos 4. Com isso, gente, eu apresento a vocês os logaritmos. Esses logaritmos, eles são muito importantes e a gente tem que saber calcular esses logaritmos. E a gente tem que saber sempre que quando um logaritmo não vem escrita a base será sempre 10, sempre. E o que é importante eu perceber? Tem uma coisa muito importante. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai encontrar na calculadora. Agora, eu vou compartilhar com vocês a calculadora. Na calculadora, é muito interessante observar que eu vou ter este log aqui. E este log aqui será sempre na base 10. Então, a minha calculadora ela